Hoje é dia de mais um Analisando Solves aqui no canal. Quadro esse onde eu analiso a média de cubo mágico 3x3 de um inscrito, membro, GAN ou coelho aqui do canal. E o intuito dessa análise de Solves é apontar erros, basicamente, perceber onde as pessoas estão errando e dizer como elas podem fazer para corrigir aqueles erros a fim de abaixar os seus tempos no cubo mágico 3x3. Oi, meu nome é Suzane Coelho, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal de cubos mágicos. E como eu já disse aí no início, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de Solves. E mesmo que você não seja a pessoa que esteja tendo sua média analisada, você ainda pode aprender muito com esse vídeo, tá? Porque os erros da pessoa podem ser os seus erros. Então fica nesse vídeo até o final se você quiser baixar os seus tempos no cubo mágico. Já deixa seu like aí embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Bora lá pra análise! Na análise de Solves de hoje, do mês de março de 2021, nós vamos analisar as Solves do João do Cubo, onde ele fez 3 tempos que, somando, deram a média de 16,97 segundos. E eu já dei uma olhada, já analisei bastante as Solves aí do João, mas eu vou analisar junto com vocês também, até para vocês aprenderem a analisar Solves, a ver o que é que tá ruim, o que é que não tá tão eficiente assim, o que é que tá bom também, porque claro que vão ter coisas boas, e poder assim descobrir o que é que tá te impedindo de abaixar os seus tempos no cubo mágico, beleza? Então a gente vai fazer isso juntos, mas antes disso eu vou antes de cada análise que eu for fazer, são três tempos, né, que o João fez. Eu vou deixar o vídeo primeiro pra vocês verem como foi a solve dele e logo depois a gente começa com a análise, tá? Então bora lá pra primeira solve do João do Cubo. E desde já, muito obrigada, João, por ser membro aqui do canal e por ter mandado suas solves pra análise. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Inclusive, já deixa aí nos comentários, tá? No final do vídeo, se você gostou das dicas e se você acha que elas vão te ajudar. Bora lá pra primeira solve. Então, galera, vamos lá pro primeiro tempo aqui do João, que eu consegui notar alguns erros, e o primeiro de todos é que eu quero mostrar a vocês que ele acabou usando muito pouco da inspeção. Caso vocês não saibam, a gente tem 15 segundos para usar aí da inspeção da WCA, e o João usou apenas 5 segundos, faltava 10 segundos, e ele já começou o cubo. Eu não sei se nesse tempo dá pra ver tantas coisas como daria se ele tivesse usado mais da inspeção. Percebam aí que nos 10 segundos ele começa a contar, aí ele faz a cruz dele, lá no branco, usando as cores opostas, e depois ele retira um par que ele já estava formado e ele encaixa lá no fundo, o que foi uma coisa muito legal de se fazer. Eu sempre recomendo vocês a encaixarem os primeiros pares no fundo, porque assim você fica com uma visualização melhor da primeira parte aqui do cubo, da parte que tá na sua frente, ou seja, você não vai precisar rotacionar, perdendo assim um pouco de look ahead e de eficiência na sua solve. Então muito legal que o João encaixou o primeiro par dele lá no fundo. Logo depois o João fez uma rotação e ele demorou um pouco para poder realizar o segundo par dele, depois ele viu logo, acabou encaixando ali na frente também. Mas aqui a gente já percebe um pouco de falta de look ahead, a mesma coisa pro terceiro par. Reparem como ele rotaciona procurando onde está o terceiro par dele. Ele encaixa muito bem esse terceiro par, inclusive usando o algoritmo de K-Roll, se eu não me engano, então muito legal. O João aparentemente tem um F2L avançado e isso é muito bom. Continuando aqui a solve dele, ficou faltando um último par. Ele fez esse par, encaixou ali atrás, muito bom. Aqui caiu no OLL de ponto e o João acabou usando 2 etapas para poder fazer a sua OLL, ou seja, uma true look. Logo depois caiu no OLL que ele sabia o algoritmo, então ele executou o algoritmo e a OLL já estava completa. E aqui caiu no PLLG. E percebam como o João ele faz um U para poder identificar. Ele vê que identificou errado e depois ele faz um U2 para poder colocar na posição que ele vai executar. E isso ele perdeu um pouco de tempo. Não foi uma coisa tão demorada assim. Eu só tô percebendo mais porque eu tô vendo aqui em câmera lenta com vocês. Mas é uma coisa que pode tirar um pouco do tempo de vocês também. É questão de reconhecimento e execução de OLL, PLL, etc. E mais do que isso, uma coisa que pode parecer até um pouco besta, mas o AUF faz muita diferença também na solve de vocês. AUF, para quem não sabe, quer dizer Adjust U Layer, e é basicamente ajustar a camada U aí, que é a última coisa que você vai fazer no seu cubo depois que você realizar a PLL, ou caso você tenha até um PLL skip, mas às vezes você fica faltando, por exemplo, isso aqui você resolve a PLL e o cubo tá assim. O AUF seria justamente você fazer isso aqui, ó, para deixar o cubo completo, que seria ajustar aquela camada U, aquela última camada do cubo que faltava ser ajustada. E percebam como o João demorou um pouco para poder colocar o AUF dele no lugar. Olha,
era só um linha, e ele demorou um pouco para reconhecer isso. Então minha dica pro João é treinar justamente aí essa questão do AUF, e nisso ele pode muito bem ir lá no CS Timer e escolher treinar PLL, e nisso ele vai treinando também, além do reconhecimento e da execução de PLL, ele vai estar treinando também o AUF, que é muito importante também. E a minha dica pro João de treinar isso é: João, quando você está fazendo a PLL, você já sabe os movimentos que você vai fazer, você não precisa ficar olhando pro cubo, você executar aqueles movimentos, porque você já sabe de cabeça, você já tem a memória muscular daqueles movimentos daquele algoritmo de PLL, beleza? Então, a minha dica é que quando você estiver terminando sua PLL, até começando, você repare muito bem em cada bloquinho que vai se formando e vê se tá na posição correta dele, por exemplo, vê se tá assim e você vai precisar fazer um AUF nesse caso, ou vê se já tá na posição correta e você não vai precisar fazer o AUF. Se precisar fazer o AUF, vê se vai ser um U, se vai ser um linha ou se vai ser um U2, porque isso, quando você terminar sua PLL, você faz automaticamente os movimentos de U que precisarem. Essa é a minha dica pra você, porque a AUF também é importante, apesar de ser uma coisa relativamente simples, mas acaba fazendo a diferença. Seu tempo aqui provavelmente seria um 15 se você não tivesse demorado pra executar esse AUF. Perceba que quando você tava terminando sua PLL, faltava um momento de R2 e o linha do AUF, você tava com 15 segundos na tela. E olha como você acabou demorando pra poder executar esse AUF. Repara, 15.5 era só fazer um linha. E ó quanto que te custou, você acabou perdendo um 15 só por causa do AUF. Então treina bastante o AUF e também reconhecimento e execução de PLL, beleza, João? Então nessa primeira solve do João, o que é que a gente percebe? A gente percebe que ele não usou muito da inspeção, que é uma coisa que eu recomendo demais aí, porque na sua inspeção você não tem que ver só a sua cruz inicial. Outra coisa que eu percebi foi muita rotação ali no F2L, e rotação demais no F2L, você já sabe o que é falta de look ahead. Look ahead, pra quem não sabe, é bem simples, eu vou explicar a vocês. É basicamente você fazer uma etapa do cubo já olhando para a próxima etapa, porque como eu disse, quando você está fazendo uma PLL, você não precisa ficar olhando para o movimento que você está fazendo de PLL, porque você já tem a memória muscular daquele movimento, correto? Correto. Então, dando um exemplo agora de F2L, se você está fazendo o seu primeiro par de F2L, você já sabe exatamente o que é que você tem que fazer, os movimentos que você tem que fazer e onde o seu par vai terminar quando você completar aqueles movimentos. Então você não precisa ficar olhando para esse primeiro par, você já pode estar procurando as peças do seu segundo par. E look ahead é basicamente isso. Eu tenho um vídeo completo aqui, um tutorial muito bom de look ahead no canal, então vocês podem estar checando, clicando aqui no card. Lá tem muito mais informação sobre look ahead, beleza? Mas então, como eu disse, muita rotação aí no F2L, falta de look ahead, ficar procurando as peças. Isso acaba também custando muito tempo aí da sua solve, João. Então dá uma olhada também nesse vídeo de look ahead e tenta reparar nisso. E outra dica aí que também envolve look ahead é que eu percebi que você faz uns movimentos muito rápidos. E isso no geral não é ruim, só é ruim quando o seu look ahead não consegue acompanhar o seu TPS. TPS é turns per second, que é justamente o número de giros que você faz por segundo. Deu pra ver que você gira muito rápido o seu cubo. E eu não sei se você pensa assim, mas se você pensar, não só você, mas a maioria das pessoas pensa que girando o cubo mais rápido, a sua solve consequentemente vai ser mais rápida. Mas isso não é verdade, porque como eu disse, ao girar o cubo muito rápido, você acaba perdendo o look ahead, que é o que realmente importa para baixar os seus tempos. Porque se o look ahead consiste em ver a próxima etapa, se você gira muito rápido, você não consegue acompanhar, ver a próxima etapa enquanto você está girando. Se você diminuir um pouco o giro do seu cubo, você vai perceber que você vai conseguir ver mais coisas e assim você vai ter menos pausas. O look ahead consiste basicamente em você não ter pausas nas etapas do cubo mágico. Então, João, mais uma dica pra você: tenta fazer o cubo um pouco mais devagar e eu garanto que em 100 solves ou menos você já vai perceber a diferença, porque você vai estar conseguindo enxergar outras coisas. Tenta sempre ir enxergando a próxima etapa do seu cubo, porque eu garanto que assim seus tempos vão diminuir mais ainda. Além disso, eu gostei bastante dos movimentos de F2L do João. A minha única crítica a isso é justamente a questão do look ahead. Claro que é sempre bom aprimorar os seus movimentos, né, de F2L, etc, aprender F2L avançado, mas eu acho que o João já tem uma boa base de F2L, ele utilizou até K-Roll em uma das partes da solve, então nisso aí tá tranquilo, João. Mas outra coisa que eu percebi é que você fez True Look OLL. Eu não sei se você só não sabe os casos de ponto de OLL ou se você não sabe outros, mas no geral eu recomendo você aprender todo o método. No caso você usa o método CFOP, né? Então eu recomendo você aprender todo esse método, todos os 119 casos, que faz muita diferença. O tempo mesmo que você acabou perdendo fazendo True Look OLL, você poderia muito bem ter feito uma solve de 13, 14 segundos. Então se você estiver enrolando, João, pra poder aprender todos os algoritmos do CFOP, aprende. Eu garanto que é chato no início mesmo, mas que vale a pena. E por último, eu senti um pouco de demora para poder reconhecer a PLL, no caso foi uma PLLG, não é das mais fáceis, eu sei, mas para reconhecer ela não é tão difícil assim, então treina reconhecimento e treina execução de PLL. Eu já te dei a dica aí do CS Timer Plus, né, que você pode ir lá e escolher para treinar apenas PLL, apenas OLL ou os dois, e essa dica é muito boa na verdade, porque você vai estar treinando bastante e nem vai estar percebendo. Tira uma horinha do seu dia para poder ficar
treinando esses subsets separados e eu garanto que suas solves vão melhorar depois disso. E treinando o PLL, você já vai estar treinando também o AUF, e é super importante, e eu percebi na sua solve também, mas isso a gente já comentou lá atrás, não foi? Então agora bora pra segunda solve. Na segunda solve, novamente, o João usou muito pouco da inspeção dele. Novamente, ele usou apenas 5 segundos da inspeção, sendo que ele tem 15, ou seja, ele ficou 10 segundos aí que ele poderia ter usado, ele simplesmente jogou no lixo, digamos assim. Então, mais uma vez, usa a base da sua inspeção, João. Tenta ver mais coisas do que você já vê para começar o seu cubo, porque isso faz toda a diferença. Então o João começou a solve dele aqui, fazendo novamente a cruz no branco. Eu não achei uma cruz muito eficiente, porque ele fez muita rotação nessa cruz. Perceba o tempo que ele acabou perdendo para poder fazer essa cruz, olha, tá em 4 segundos praticamente, e ele não tinha terminado a cruz dele, ele só terminou justamente no 4.2 segundos. Então, João, dá uma olhada em vídeos de cruz também. Recomendo a você tentar fazer sua cruz em menos movimentos e sem usar rotação. Rotação em cruz não é uma coisa nada legal, porque você acaba meio que se atrapalhando e perdendo muito tempo nisso. Então, dá uma olhada em cruz também e tenta melhorar a eficiência da sua cruz, beleza, João? Logo em seguida, o João encaixou um par lá na frente e ficou procurando os próximos pares dele, ele acabou rotacionando mais uma vez. Isso aí a gente já conversou lá na primeira solve, questão de look ahead. Ele meio que fez um par errado, aí depois ele teve que separar de novo o par, aí ele foi e encaixou. Então isso tudo é questão de falta de look ahead mesmo, não tem muito o que falar. Mais uma vez ele usou um movimento de K-roll ali que eu achei muito bom para poder encaixar esse terceiro par. Quarto par também, tava bem simples, bem tranquilo. E aí caiu nessa OLL, o João executou a OLL com um algoritmo só, ou seja, essa OLL eu acredito que seja uma OLL que ele já sabia, né? Por isso ele executou com um algoritmo só. Mais uma vez, a PLL, e nessa PLL caiu na PLLF. Não é uma PLL tão difícil assim, mas eu acredito que o João não saiba ela, pois ele fez um algoritmo de meio aqui, para poder cair em outra PLL, e aí ele executou a PLLT, que foi a que caiu depois disso. Então ele fez meio que um to-look PLL, né, nesse caso. Vamos assistir aqui. Ele fez lá o movimento da PLLH, caiu na PLLT, e ele executou a PLLT. Mais uma vez o AUF, só que esse o João reconheceu e executou mais rápido do que aquela primeira solve. Então, João, como eu falei, mais uma vez você não usou tanto da sua inspeção, você pode estar usando mais da sua inspeção, e quem sabe se você tivesse usado mais da sua inspeção, você teria visto até uma execução melhor para sua cruz, que acabou demorando quase 4 segundos, o que é muito para sua cruz, levando em consideração que seu tempo final foi de 18 segundos, então acaba sendo muito você levar só 4 segundos para fazer sua cruz. Além disso, a questão da cruz, né, que eu já falei, achei ineficiente, muita rotação, muitos movimentos até necessários para poder fazer essa cruz, então vê vídeos de cruz e tentar melhorar a eficiência da sua cruz, beleza, João? Além disso, mais uma vez eu senti uma demora do João de poder achar os pares de F2L que ele estava procurando, mas isso tudo já entra na questão de look ahead que eu já comentei com vocês lá na primeira solve do João. E aí teve a questão da PLL, né, que o João fez uma to-look PLL, então, João, como eu falei, provavelmente, não sei se você se enganou nessa parte, mas provavelmente você não sabe todos os algoritmos, né, os 119 do casos do Friedrich, que é um método avançado, né, o CFOP, que é o que você usa, pelo que eu tô vendo. Então caiu numa PLLF, você acabou fazendo uma PLLH para cair numa PLLT, e aí sim você executou, tendo que fazer 2 PLLs. E minha recomendação aqui é para que você aprenda todos os casos de PLL. Essa em específico, a PLLF, caiu uma PLL bem fácil, inclusive ela é um pouco parecida com a T, tá aparecendo aí na tela, tô mostrando a vocês como é que faz essa PLL. Então, João, aprende os algoritmos de PLL, porque se você tivesse feito direto a PLL que tinha caído da primeira vez, seu tempo provavelmente seria um 16, até um 15, se você tivesse executado ela rápido. E essa é a minha dica, então, aprende os algoritmos todos de PLL, beleza? Não só de PLL, aprende todos os casos do Friedrich, que aí você não vai ter problema mais com nenhum deles em fazer to-look, beleza? Galera, eu quero muito saber como é que tá o engajamento desse vídeo, se ele tá conseguindo prender a audiência. Então, se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, seja membro SC, pra eu saber quem é que tá assistindo esses vídeos até aqui, se o conteúdo tá prendendo vocês, etc. Então, comenta aí, beleza? Seja membro SC. Vamos pra terceira solve e última do João. Nessa
terceira solve eu consegui ver que o João usou um pouco mais da expressão dele, então eu fiquei feliz nesse quesito. Ele provavelmente estava vendo mais coisas e vamos ver aqui como é que ele fez a cruz dele. Dá pra ver que tem um par formado ali, ó, ele provavelmente estava tentando conservar esse par, não lembro agora se ele conservou, vamos ver aqui. Aquele par ali, ó, branco, vermelho e verde. Como vocês já estão vendo aí, ele usou mais da inspeção dele do que ele tinha usado nas duas primeiras solves. Ele começou ali, ó, quando já estava no 7 da inspeção, quando já tinha aparecido o primeiro aviso de inspeção. Ele fez um D2, rotacionou de novo na cruz e aqui meio que começou o erro. O João tava tentando tanto conservar aquele par que acabou sendo uma cruz ineficiente mais uma vez, muita rotação. Percebam que ele ficou meio perdido também, encaixou ali o verde, ainda só faltava uma peça que era o vermelho, ele acabou encaixando e mesmo assim, olha, ele terminou a cruz dele em 4.9 segundos. E eu tô levando em consideração que ele já tinha conservado aquele primeiro par, mas mesmo assim, mesmo tendo conservado aquele primeiro par, ainda assim foi uma cruz ineficiente e tinha maneiras melhores de poder conservar aquele primeiro par sem fazer tantas rotações na cruz, que não é uma coisa nem um pouco legal de se fazer, porque acaba perdendo muito tempo, você acaba se atrapalhando e não conseguindo traquear direito as peças. Traquear é rastrear as peças que você deveria ter olhado aí na sua inspeção enquanto você fazia a cruz, para poder quando você terminar a cruz você não ter pausa, seu look ahead ser bom e você continuar as etapas do cubo. E no final dessa análise eu vou mostrar como eu faria nesse embaralhamento para poder conservar aquele par sem rotacionar demais na cruz e até traqueando outras peças para poder resolver depois que eu tivesse terminado a minha cruz e aquele primeiro par. Então assiste aí que no final eu vou mostrar vocês como é que eu faria. Aqui o João demora bastante para poder achar o próximo par de F2L dele. Ó, ele fica meio indeciso do que fazer. Isso tudo falta de look ahead, como eu já falei com vocês, não tem muito o que dizer, é só treinar look ahead mesmo. Ó a demora que ele teve. Ó, perceba que ele terminou a cruz em 4.9 e agora a gente tá no 8 segundos aqui e o João ainda tá fazendo o segundo par dele. Ou seja, acabou perdendo muito tempo nessa cruz aí. Talvez ele não tivesse rotacionado tanto, tivesse traqueado melhor os pares e ele não estaria tendo que demorar tanto agora. Mas então ele fez ali o segundo par, encaixou ali na frente e já correu para fazer o terceiro. Mais uma vez demora um pouco para poder achar os pares. Aí ele faz o terceiro e depois fica bem simples de fazer o quarto par. Ele vai, encaixa normal ali, rotaciona e pronto. Caiu num OLL bem fácil de fazer, o João não teve dificuldade nenhuma, executou muito bem esse OLL. E caiu agora numa PLL mais uma vez, uma PLLG. Dessa vez, o João executou ela pela esquerda. Ele não demorou muito de reconhecer e não demorou muito de executar, mas ele fez pela esquerda. E isso pode ser que seja um problema. Por quê? Essa solve, como vocês estão vendo aí, foi um tempo de 16.72 segundos. E os pontos que eu mais percebi, a questão da cruz, que para conservar aquele primeiro par, ele acabou rotacionando demais, fazendo muito movimento desnecessário. E eu vou mostrar a vocês um jeito melhor de poder fazer esse caso. A questão também de demora para poder achar os pares de F2L. Ele demorou muito, falta de look ahead. Isso aí vocês já sabem o que fazer. Vai aqui no card e vê meu vídeo de look ahead, que eu garanto que depois desse vídeo vocês vão melhorar o look ahead de vocês no cubo mágico. E no final dessa solve eu reparei que o João fez a PLLG pela esquerda. João, eu não sei se você é canhoto, eu acredito que não, porque a maioria dos movimentos você acabou usando camada direita do cubo. Então eu recomendo aprender um algoritmo melhor para essa PLLG, porque você tem muito regrip quando você, por exemplo, tá no OLL que você resolve com a mão direita e acaba mudando para uma PLL com a mão esquerda. Isso causa muito regrip no cubo, que também acaba dificultando seus tempos de abaixarem. Mas tá aí a minha recomendação para você, procure os algoritmos melhores. No caso, essa PLLG pela esquerda, eu não sei se foi a mais eficiente possível. Mesmo você sendo canhoto, você acabou tendo que ter esse regrip, que não foi tão legal assim, beleza, João? Então, galera, nesse terceiro embaralhamento aqui, ó, que tava com um par já pronto, para conservar esse par, como eu faria a minha cruz? Peças da cruz, aqui, aqui, aqui e aqui, que já tava no bloquinho correto. Como eu faria isso aqui a modo de conservar esse par? Primeira coisa que eu faria é, eu ia colocar esse vermelho aqui, ó, oposto desse laranja. Então eu faria esse D aqui. Logo depois, se eu abaixasse, o par ia desconservar. Então o que é que eu faria para poder conservar esse par? Eu jogaria ele lá para trás, aí eu abaixava essa peça aqui, e reparem que esse verde está justamente no seu lugar correto. Porque quando eu fizer um D aqui, ó, que ele vier para o lugar, ele também vai vir para o lugar dele. Então justamente o que eu faria, aí fazia um D, colocava aqui, ó, o azul que estava faltando, e o par já estaria pronto. Logo depois eu encaixaria dessa forma daqui, e já teria esse outro par aqui, ó, já estaria reparando para ele, porque na medida que eu fosse encaixar esse aqui, eu não estaria mexendo mais nessa camada. Então esse aqui não ia mover. Esse aqui não ia mover, né? E esse daqui eu teria que ficar traqueando. Aí logo depois, ó, eu encaixaria, enquanto eu estivesse encaixando, eu ia reparando esse par aqui, ó, que ia se formar. Então esse par aqui, ó, primeira vez que eu ia rotacionar o cubo, eu ia fazer assim e ia encaixar esse par aqui. Logo depois, 1, 2, rotaciona mais uma vez e faz esse quarto par. Encaixa,
cai nessa OLL aqui, que eu ia resolver dessa maneira, e agora no PLL-J. Como eu fiz um OLL usando movimentos de mão esquerda, eu não teria regrip se eu resolvesse essa PLL com mão esquerda também e fazia o AUF aqui no final. Seria desse jeito que eu faria para poder conservar aquele primeiro par do início e fazer esse terceiro embaralhamento aí do João. Então muito obrigada ao João por ser membro aqui do canal, por ter enviado suas solves para análise, e eu espero muito que esse vídeo aqui possa te ajudar, João, que seus tempos melhorem e abaixem cada vez mais. E comenta aqui embaixo se você acha que esse vídeo foi útil, se você gostou de ter enviado suas solves, e caso os seus tempos abaixem, volta aqui depois, porque eu vou ficar muito feliz de saber que eu te ajudei, beleza, João? Muito obrigada de coração. Então esse foi o vídeo de hoje, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!